O que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Para onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de morrer. No momento final, ele disse as palavras imortais: Está consumado. Conforme registrado no livro de João, ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena. Depois, ele ascendeu ao céu. Muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Para onde Jesus foi? O que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, particularmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, conhecidos como a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser obtida de sua conversa na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus fosse para o seu reino. A isso, Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso implica que, após sua morte, Jesus foi ao paraíso ou ao céu. Isso faz sentido porque, em sua saída, Jesus declarou a entrega de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar senão em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, que é o céu. Há também outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro capítulo 3, do 18 ao 20. Diz: Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou a espíritos em prisão, que noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 almas, foram salvos pela água. Essa passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez um anúncio de algum tipo para os espíritos que estavam lá aprisionados. Esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser demoníacos ou humanos, ou ainda anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados na passagem sejam anjos caídos, que foram aprisionados por violar a lei de Deus junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora a passagem não nos diga exatamente o que Jesus disse para os espíritos aprisionados, parece improvável que fosse uma mensagem de redenção, já que anjos não podem ser salvos. É provável que Jesus proclamou e declarou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Então, dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outra passagem bíblica que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios capítulo 4, do 8 ao 10. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Como Paulo escreveu, referindo-se ao Salmo 18, quando Jesus subiu ao alto, levou muitos cativos.
Isso é interpretado como Jesus, após assegurar sua salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Estes eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente, e os conduziu do Hades, que é o lugar dos mortos, para seu novo lar espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então subiu ao alto, ou seja, voltou vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também está fundamentada em Mateus 12, 40, que diz: Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Finalmente, é importante notar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não estão explicitamente delineados na Bíblia e que várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para dizer que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você acha na seção de comentários. Por favor, apoie-nos inscrevendo-se, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.